Hello, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, o assunto do vídeo é sobre perdão. Vamos lá, que é um assunto bem individual, eu sei, mas é um assunto que precisa ser falado. E o perdão é algo que a gente carrega ele a 7 chaves, né? Porque toda vez que a gente falar sobre perdão, você já reparou que é algo que você se trava, algo que você fala, não, eu já perdoei, isso já tá no passado, já tá tudo bem, e você nunca quer falar sobre isso, você nunca quer encarar isso. E eu falo isso porque eu fui essa pessoa por muitos e muitos e muitos anos. Aconteceu uma situação comigo bem chata, que me fez afastar de certas pessoas. Com essa situação, que eu aprendi a perdoar. Mas, por que eu tô falando isso sobre perdão? Porque o perdão, a gente acha que o perdão tem que ser pro outro, né? E não, o perdão tem que ser pra gente. Nós temos que nos perdoar. Ai, mas por que nós temos que nos perdoar, sendo que foi o outro que fez aquilo lá de errado com a gente? É porque quando você se perdoa, quando você realmente percebe que você não tem a culpa, que você não tem a culpa do que aconteceu, que aquilo que aconteceu foi um fato horrível que aconteceu com você, mas você não tem que carregar aquele fardo, você se livra. E por que eu falo que o perdão não é pro outro, o perdão é pra você? Porque quando você se perdoa, beleza, pra isso acontecer você precisa perdoar o outro primeiro pra depois você se perdoar. Mas quando você perdoa o outro, você automaticamente se perdoa. Por quê? Porque quando a gente encara o perdão e quando a gente vê que realmente, ok, eu perdoei, você tira um peso gigante das suas costas, você tira algo de você que às vezes é um mal-estar que você sempre sente, real mesmo, uma dor nas costas, uma dor na cabeça, algo que nunca vai pra frente na sua vida porque você não perdoou. Nós só entendemos isso quando a gente libera o perdão. E por que eu falo que você tem que liberar o perdão? Liberando o perdão pro outro, você se libera o perdão. Porque quanto a gente tá ali com raiva da situação, quanto a gente tá com raiva ali do outro, você se culpa, não é? A gente sabe que a gente se culpa. A gente se culpa porque, no fundo, você, cara, eu não merecia aquilo, mas você acha que aquilo aconteceu com você porque tinha que acontecer, aquilo aconteceu com você por um motivo. Quando você perdoa o outro, você automaticamente se perdoa. E sim, pra perdoar o outro, você precisa ser muito, muito forte. E eu vi que quanto eu não liberasse perdão na vida dessa pessoa, eu não ia pra frente. Mas também uma coisa muito importante, perdoar não significa você ir lá, manter contato com a pessoa, não. Você perdoou. E pra que você precisa perdoar? Porque é comprovado cientificamente que o rancor traz ao longo prazo doenças reais. Então, não é legal você ficar guardando rancor, não é legal você ficar guardando sentimentos ruins dentro de você. Por isso que é importante você perdoar. E perdoando o outro, você se perdoa, porque foi isso que eu falei. Você, inconscientemente ali, no escondido do seu cérebro, você carrega uma certa culpa, né? Então, você perdoando o outro, você se perdoa. E por que perdoar o outro é tão importante? Porque você se livra de coisas que você achou e não seria importante se você se livrar, mas é importante sim. Quando você se perdoa, você respira mais leve, você vê as coisas com mais clareza e às vezes você até entende o porquê aquilo aconteceu com você. Às vezes aquilo aconteceu com você por um propósito, para você ter uma história para contar lá na frente, para você ajudar o outro lá na frente. Tudo que acontece comigo, eu tenho certeza que tem um porquê. É por algo maior, é para eu contar uma história. E enfim, e por que eu tô trazendo isso de perdão? Porque foi algo que eu carreguei muitos e muitos anos na minha vida. Pra ser mais exata, eu carreguei 13 anos uma dor horrível no meu coração. 13 anos. Dos meus 10 aos meus 23. Então eu tenho 23 agora. Então sim, foi esse ano que eu... Esse ano não, foi final do ano passado, porque eu vou fazer 24 esse ano. Foi final do ano passado que eu me livrei disso. E perdoei quem eu precisava perdoar. Quando você perdoa, você vê que as coisas fluem, as coisas acontecem. Você deixa de estar travado. Porque isso é uma energia muito ruim que você carrega com você. E que você não vê. E quando você perdoa, essa energia, ela vai embora. Ela escorrega assim, ó. Então as coisas fluem de uma maneira mais leve, de uma maneira legal, de uma maneira extraordinária na sua vida. E eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Depois que eu liberei perdão, muitas coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. Mas eu consegui enxergar como a não culpada daquilo que aconteceu comigo, porque a vida inteira eu me culpei.
Mesmo que, cara, não tinha cabimento nenhum, eu não sei porque eu me culpei. Não sei, mas eu me culpava. E a partir do momento que eu liberei perdão na vida das pessoas, que não foram uma, eu vi o tanto que aquilo me travava, o quanto que aquilo pesava na minha mente, pesava no meu inconsciente. Porque eu nunca conseguia fazer algo, ser feliz, beleza. Eu era feliz, fazia algo ali que tocava meu coração, só que eu sempre carregava aquilo comigo, sabe? É como se eu nunca tivesse plena ou feliz 100%, porque eu sempre carregava aquele ódio, aquele rancor dentro de mim, porque eu nunca tinha liberado perdão. E quando eu liberei o perdão e vi que o perdão não é sobre o outro, mas sobre você, tudo ficou mais claro na minha cabeça. Quem já perdoou alguém vai entender o que eu tô falando. Juro, gente, eu espero que fique claro na cabeça de vocês o que eu tô falando. Faça isso por você. Perdoe o outro. Não porque o outro merece ir, porque você tem que liberar perdão na vida do outro, ai, porque Deus vai te abençoar, porque isso. Tô falando agora pelo lado religioso, né? Que, segundo a igreja evangélica, você precisa liberar perdão na vida do outro para sua vida seguir em frente. Sim, eu concordo com eles nessa questão, mas não pra ai, Deus precisa que você libere perdão, porque eles querem empregar isso, né? Que você precisa liberar perdão, enfim, para Deus te abençoar, porque se você morrer, você não entra no reino de Deus. Eu tô falando isso porque minha família é evangélica e minha família vivia falando isso pra mim, tá? Então, eu sei do que eu estou falando. Mas não é sobre isso. O liberar perdão é sobre você estar em paz com você mesmo. Porque foi como eu falei. Tudo na minha vida tava indo maravilhoso, mas sempre tinha algo lá no fundinho que me doía, que não fazia eu me sentir completa 100%. E isso era o perdão, que eu não tinha liberado perdão. Não tô falando pelo lado evangélico, tá? Tô falando liberar perdão na minha vida mesmo, na vida da pessoa. E foi o que eu falei. Pra você liberar perdão, mano, você não precisa ir lá lamber a pessoa, você não precisa ir lá ficar fazendo graça pra pessoa. A pessoa nem precisa saber que você perdoou ela. Mas se você saber que você perdoou ela 100% e que as coisas que ela fez, ela vai pagar, aí a justiça, ó, é com a vida, a justiça é do universo, a justiça é de Deus, enfim, tem que estar bem com você mesmo, você tem que estar bem com a sua própria consciência. E se a sua consciência, mano, estiver tranquila, estiver em paz, é tudo que importa. Então esse é o recado do vídeo de hoje, é pra você liberar perdão na vida daquela pessoa. Doeu muito, várias vezes eu já liberei perdão, né, já liberei perdão ali na vida da pessoa e tal. Quando eu fui ali ver, eu não tinha liberado. E aquilo sempre martelava na minha cabeça e eu nunca ficava em paz. O dia que eu realmente falei, cara, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso, não quero sentir isso por fulano, nem por ciclano, nem por Beltrano. Nossa, minha vida só foi. Ela já tava linda, que já tava acontecendo um milhão de coisas comigo. Mas agora eu me sinto em paz. E o meu coração está em paz. Então, por isso que eu disse isso tudo para chegar nesse momento de que o perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre você. É sobre você se sentir em paz. Você se sentir pleno e 100% em paz. Você sentir 100% que você tá no controle da sua vida e que não importa o que fulano fez, não importa o que o outro fez. Se você está em paz, tudo se resolve. Então, dói. Dói você aceitar o que aconteceu com você. Dói você ter que, tá, eu perdoo o fulano. Dói muito, eu sei, porque eu fiquei 13 anos nisso. Muito tempo. É muito tempo mesmo. Então, dói. Eu sei que dói muito. Mas é por você. Faça por você. Não é pelo outro. Não é porque o outro vai, ai, fulano vai achar lindo que eu perdoei ele. Ai, minha família vai ver que eu mudei, vai ver que tá tudo certo. Não, não é pelo outro, é por você. Então, a partir do momento que você liberar perdão, mas é de 100%, é tipo, cara, eu te perdoo, tá tudo certo. Você vai ver tanto que as coisas vão fluir e as coisas vão se alinhar, porque você vai estar em paz com você mesmo. E quem tá assistindo esse vídeo e já passou porque eu passei e perdoou a pessoa, você sabe o que eu tô falando. E eu vou falar uma coisa que ajuda muito que eu fiz isso. Escreva. Escreva o que você tá sentindo. Escreva como você quisesse falar, como se fosse você falando pra pessoa, né? Como você não precisa ir lá e olhar na cara da pessoa e falar, escreve o nome da pessoa, olha, isso. Escreve como realmente você estivesse olhando pra ela e falando. Isso você vai ver que isso vai te aliviar e te trazer uma paz imensa. E depois que você escrever, aí você faz o que você quiser. Você joga fora, você amassa e, sei lá, você guarda. Eu queimei.
Eu amei, cara, amei. Foi uma sensação de liberdade incrível na minha vida. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Escreva e queima. Porque eu adorei escrever, adorei queimar. Foi uma sensação de eu tô livre. Porque eu carreguei essa dor, carreguei esse trauma, carreguei esse peso do rancor, sabe? Por muito tempo. Então, por isso que o perdão é importante. Pra você se livrar, pra você se sentir em paz com você mesmo. É isso, espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma. Espero que depois desse vídeo, se você tem algo, rancor de alguém, você pare e pense e analise. E lembre do que eu falei o vídeo inteiro, não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você se sentir em paz com você mesmo. Então curta, compartilha, é isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau!